Um outro assunto que eu acho que é importante, vocês devem estar sentindo aí, né, gente? Eu separei aqui alguns dados do saldo da inflação para os mais pobres em 2020. Feijão com aumento de 36%, batata 72%, a carne aumentou cerca de 30%, o arroz mais de 80%, cerca de 85%, o tomate 35%. É um aumento brutal. Quando a gente olha o índice de inflação, a gente vê um índice bem mais baixo, porque existem muitos produtos que entram nessa cesta, que é composta a partir de uma média, que não subirão tanto. Mas a questão é que para os mais pobres a inflação está bastante mais alta. O principal culpado de tudo isso é a alta do dólar. E o que eu quero falar para vocês aqui é uma especulação, mas que vai ajudar a gente a entender, primeiro, como é importante estabelecermos algum tipo de controle sobre o dólar. Isso vai ter a ver com o assunto da autonomia do Banco Central. E como é importante a gente entender os mecanismos que geram a inflação e como é importante a gente reverter a desindustrialização da economia brasileira. Todos nós sempre falamos de inflação e imediatamente lembramos do caso brasileiro, da nossa superinflação gestada nos anos 70, explodiu nos anos 80 até o início dos anos 90. O que nós tínhamos ali, resumidamente, para que vocês entendam qual o ponto que eu quero aqui abordar a respeito dessa inflação altíssima, sobretudo dos alimentos, sobretudo para os mais pobres. No início da década de 60, o Brasil tinha uma inflação alta, mas não era ainda uma inflação descontrolada. Quando houve o golpe civil-militar em 64, se estabeleceu uma indexação sobre a economia brasileira no sentido de não provocar um choque muito grande, com uma mudança na estrutura das contas brasileiras. Para vocês terem uma noção, o Brasil não tinha sequer, em 64, um banco central. A operação era realizada através da conta movimento no Banco do Brasil, então havia uma carência muito grande de institucionalidade e um descontrole muito grande a respeito do gasto público. Então era necessário criar alguma institucionalidade para combater a pressão sobre a inflação. E a solução à época foi a criação de uma indexação na nossa economia para que o choque não fosse muito violento. Tem todo um debate sobre isso entre os desenvolvimentistas e os liberais da época. Vocês podem procurar aqui no canal a playlist sobre inflação brasileira, que está super detalhada sobre esse assunto. Pois bem, essa indexação conseguiu fazer no Brasil uma redução gradativa da inflação, até que houve um choque de preços. Que choque foi esse? Foi o choque do petróleo. Quando houve um choque de preços provocado pelo choque do petróleo, em 74, aquela mesma indexação começou a provocar o efeito contrário, ou seja, aquela indexação que estava baixando gradativamente a inflação começou a aumentar a inflação mais do que deveria. E qual é o paralelo que eu estou tentando trazer com os dias de hoje? Nós estamos vivendo no Brasil um outro choque. Claro que a nossa economia agora não é indexada como era naquela época, mas a grande indexação nós vamos ver depois desse choque do petróleo, porque vai começar a haver uma aceleração da inflação e cada vez mais setores da economia politicamente vão começar a brigar para ter as suas margens indexadas e assim a indexação vai aumentando. Dizer que a economia hoje não é indexada é verdade, mas é uma meia-verdade, porque, claro, nós não temos nem como comparar com o nível de indexação que nós tínhamos lá no final dos anos 80. Mas ainda há algum nível de indexação na economia brasileira. Né? Contratos são indexados, salários são indexados, o próprio dólar funciona como um poderoso indexador. Então o que eu estou querendo dizer? Tem sim algum nível de indexação. E o que está havendo agora é um choque externo de um conjunto de preços muito importante, que são os preços pautados pelo dólar. Se começa a haver uma disparada dos preços pautados pelo dólar, mesmo que haja uma demanda reprimida que faça com que muitos outros preços não subam, por exemplo, preços de serviços não sobem, porque se você não tem demanda, não tem como aumentar, não tem margem para aumento do preço dos serviços. Só que o que começa a acontecer?
Havendo essa disparada de algum preço importante que pode funcionar como um indexador na economia, o que pode acontecer? Pode acontecer aquilo que a gente teve lá nos anos 70. Outros setores da economia podem começar a indexar suas margens, produzindo um efeito potencializador na aceleração da inflação. E aí o Brasil pode caminhar rapidamente para o pior dos mundos, que nós já estamos em alguma medida, mas isso pode ser agravado, que é a estagflação, que é esse quadro de anemia da atividade econômica e aceleração da inflação. Isso se agrava ainda mais quando a gente para pensar no nível de desindustrialização da nossa economia. Quanto mais desindustrializada a economia, mais o choque sobre o câmbio pesa e mais chance de indexar a economia acaba se tendo. Então, eu quero chamar a atenção para esse ponto porque se os índices de inflação ainda não estão altos, é porque a baixa demanda vem segurando esses índices, porque o dólar já explodiu e já está refletindo em muitos setores. Se tivermos mais setores se indexando ao dólar, inevitavelmente teremos a aceleração da inflação. E quanto mais setores vão indexando as suas margens, mais a inflação se acelera. E quanto mais a gente não tiver mecanismos para estabilizar o dólar, quanto mais a gente tiver descontrole sobre a conta de capitais, quanto mais desindustrialização a gente tiver, mais aceleradamente esse processo vai se dar. Então vejam, o quadro da economia para 2021, além de ser preocupante no nível de emprego e de desindustrialização, é extremamente preocupante também no que pode produzir em termos de inflação. Se não para 2021, para 2022, porque a gente está gestando talvez uma grande inflação a partir da indexação da nossa economia a um dólar cada vez mais descontrolado. Valeu?